Estamos de volta aqui na quarta aula do módulo Pneumatologia, que é o módulo 4. Agora vamos para a aula número 4. Se você não assistiu, volte lá, assista a aula 1, aula 2, aula 3. Essa é a quarta aula. E tem também os módulos anteriores. Não esqueça de assistir os módulos anteriores. Sobre a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, veremos quando o anjo visita Isabel e anuncia que ela teria um filho, e esse seria cheio do Espírito Santo desde já o seu ventre. Está lá em Lucas 1,15. João Batista, depois de nascido, João Batista, ele passou a exortar o povo e a preparar o caminho do Senhor, como está mais lá na frente em Lucas. Ele anunciava a salvação de Deus, denunciava o pecado do seu povo, clamando por arrependimento para escaparem do juízo e preste a manifestar-se, o qual o machado estava posto sobre a raiz, ensinando o caminho para Deus, como está lá a profecia que ele endireitaria o caminho do Senhor, que vinha na frente para cumprir o que foi dito lá pelo profeta. A obra do Espírito Santo em relação a Cristo, vemos também Simeão, que ficava na porta do templo, e era um homem temente a Deus, e ficava ali já velho de idade, e lá em Lucas 2,26 diz que o Espírito Santo revelou a ele, quando ele viu Jesus pequeno entrar, ele chegou a dizer que poderia morrer, porque os olhos dele já tinham contemplado a vinda do Messias, a vinda do Cristo esperado. O Espírito Santo testificando aquele homem lá. Vamos ver agora as atividades do Espírito Santo em relação a Cristo. Na concepção de Cristo, como já vimos, Deus preparou o ventre de Maria e sabemos que Jesus Cristo foi gerado em Maria por obra divina do Espírito Santo. Também no seu batismo, aclara a presença do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, também compareceu ali, e é uma das passagens a qual João testifica. Eis o Cordeiro de Deus. Deus falava, aí é meu filho amado o que me comprazo. E em forma corpórea uma pomba desceu com o Espírito Santo, o Espírito Santo em forma de pomba, desceu ali naquele lugar. Mostra aí é uma das passagens que mostra a presença dos três, mostrando que Cristo, Deus e o Espírito Santo formam a Trindade. O Espírito Santo, ele ungiu a Cristo, como está escrito, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos que estão presos. Isaías 61:1 e Lucas 4:18, quando Jesus mencionou essa passagem. Foi somente depois que o Espírito veio sobre Jesus que ele começou a executar seu ministério no poder do Espírito Santo. Deus lhe deu, em João 3,34, fala da medida. Foi sem medida, então não houve medida. O Espírito pode até se manifestar em algumas pessoas, cada um com dom, ou um ou dois dons, mas de forma sem medida a qual aconteceu em Cristo, jamais, nunca houve e jamais haverá. Então, porque ele fazia parte dessa trindade, era um. Parte do grande ministério da encarnação de Cristo, deliberadamente, fez-se dependente de Deus através do Espírito Santo. Ele limitou-se aos seus atributos divinos, porque ele também era 100% humano. Como está lá, isso aí é bem explicado lá em Cristologia, no texto de Filipenses 2, de 5 a 10. E a gente vê ali o homem Jesus sendo capacitado pelo poder do Espírito para servir de exemplos para nós hoje. Dessa maneira, Cristo tornou-se o último Adão. Como filhos de Deus, somos dependentes do Espírito para servi-lo. Cristo também serviu a Deus pelo poder do Espírito. Marcos mostra que Cristo, como servo, diz que ele foi dirigido pelo Espírito. Como homem, Cristo foi capaz de crescer e assim foi instruído pelo Espírito de Deus. Como homem, Cristo foi levado pelo Espírito. Até mesmo as obras de Cristo foram atribuídas ao Espírito Santo. Em tudo, Cristo nunca deixou de ser Deus. João reconheceu que Cristo tinha o poder do Espírito Santo, João 3,34. Equipar a Cristo com poder para o serviço, Isaías 61 e no 4.
a qual lemos. Poder sobre os demônios. O demônio desde milênios dominavam e afligiam a humanidade. Eles eram dominados, afugentados pelo poder de Jesus Cristo. O demônio não ficava na frente dele. O poder também do Espírito Santo manifestado em Cristo. Houve cura, leprosos, cegos, surdos, paralíticos eram curados. Poder sobre a natureza submetia à autoridade de Jesus, calmava vento, mar, tempestade. Poder sobre as circunstâncias. Quando os discípulos, diante de milhares de pessoas, perguntaram onde compraremos pão, estava ali o Espírito Santo para multiplicar. O Espírito Santo teve total primazia na vida de Jesus Cristo. Poder sobre a morte. Quando Jesus Cristo disse, Lázaro, vem para fora, falou para aquela menina, Talita, levanta-se. Em todas as fases da vida do Senhor Jesus, até a morte, o Espírito Santo o acompanhou na execução da sua obra redentora. Na tentação de Cristo, o Espírito levou Jesus Cristo para ser tentado no deserto. Não foi Satanás que levou Jesus para ser tentado, foi o Espírito que levou. O serviço de Cristo, as palavras e as obras maravilhosas de Cristo foram produzidas pelo poder do Espírito Santo, como está em Atos 10:38, Lucas 4:16 aos 21 e Mateus 12:38. Na morte e na ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo. Os discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então lembraram de que estava escrito dele, que isto lhe fizeram. A ressurreição de Cristo foi coroada com a sua glorificação, como a glória que possuía com Deus antes que o mundo existisse. Então, assim, a presença do Espírito Santo é durante toda a Bíblia, nós vemos a manifestação do Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós, como fazemos parte da Nova Aliança, vamos agora, na próxima aula, assistir o Espírito Santo, vamos estudar o Espírito Santo na vida do crente. Vamos dar continuidade aqui no assunto e vamos agora para o tópico 8, que é o Espírito Santo na vida do crente. Página 19 da nossa apostila. Está aqui a nossa apostila. Vamos agora aqui falar sobre o Espírito Santo na vida do crente. Vamos começar lendo aqui João, capítulo 16, no versículo 8, que diz assim: e quando ele vier, aqui está falando do Consolador, é um dos atributos do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vem trazer convencimento ao homem. Isso é, esclarecer a verdade do Evangelho perante as pessoas não salvas. Quer elas reconheçam como verdade ou não reconheça, não importa. A função do Espírito Santo é convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que é o estado pecaminoso do homem. E isso se deve à sua incredulidade. Da justiça, o homem é convencido da justiça de Cristo porque ele ressurgiu e ascendeu à direita do Pai. Do juízo, o convence sobre o juízo vindouro porque Satanás, o maior inimigo, já foi julgado. Satanás já está condenado, mas você não precisa ser condenado. Você só basta aceitar a Cristo, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida no processo de regeneração. Regeneração é o que vamos falar agora. Do espiritual, pelo qual ele comunica a vida eterna e nova natureza por meio da obra de Deus, particularmente do Espírito Santo, como está em João 3, de 3 aos 7 e Tito 3:5. A fé é um requisito humano. Precisamos ter fé. E esta fé, através do Espírito, regenera. E a palavra de Deus nos dá o conteúdo suficiente para crermos e botarmos em prática. Isso é coisa que você passa a viver. E tem que ser algo normal na sua vida. A presença do Espírito Santo, ele tem que ser algo natural da sua vida
e basear-se, e através da experiência você vai adquirindo em Cristo, através do Espírito Santo, sentindo a presença de Deus, você vai conseguir transformar a sua vida. Através disso, do Espírito Santo, o homem pode adquirir uma nova natureza. Está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. É assim que Deus liberta o homem do pecado, trazendo uma nova natureza e trazendo também uma nova vida. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, você nasce novamente. Então, fala que somos nascidos em Cristo, como está em 1 João 2,29. Além de ter uma nova vida, passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Todos os verdadeiros crentes, e mesmo crentes em pecado, desfrutam da habitação. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmo, mas foste comprado pelo alto preço. Então, o que a Bíblia diz? Regozijai-vos a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está lá em 1 Coríntios 6,19. E isso, queridos, não é por merecimento, não. Isso é um dom, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, foi presente. Romanos 5,5. A ausência do Espírito é a prova da condição de não salvo. Então você precisa sentir a presença do Espírito Santo. Porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Então para ter Deus, precisamos ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não conseguimos, porque Jesus Cristo, ele foi aos céus, mas como deixou registrado já lá em João 14, eu vou para a casa do meu pai, há muitas moradas, e quando eu for preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para estar comigo. Mas os discípulos ficaram tristes: Senhor, eu não quero perder a tua presença. Jesus disse: o Pai, eu rogarei o Pai, e ele enviará o outro. Então, hoje o Espírito Santo faz o papel de Jesus aqui na terra. E Jesus falou mais: não estará só no meio de vós. O Espírito Santo, irmão, estará em nós, em você. Então, maravilhosa é essa promessa. Jesus Cristo não só habita mais no nosso meio, ele habita em nós. Então, dê lugar, seja a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, essa habitação pode também ser perdida. Os crentes podem perder a plenitude do Espírito Santo, mas o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então, os crentes podem perder essa habitação. E aí, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, se você estiver no mundo, não tem como. Quando eu falo mundo, eu não falo habitar na terra, não. É o sistema, mundo, o sistema corrompido. Como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, você não pode viver conformado. A Bíblia fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então, devemos transformar, mudar a nossa natureza, mudar a nossa vida, por nós mesmos não, mas por Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A obediência é uma condição. Precisamos obedecer a Deus. Já falamos da habitação, né? E como não perder, não deixar de ser habitação. Mas também, além da habitação, tem também a unção. Qual a relação entre unção e habitação? Elas ocorrem ao mesmo tempo. A habitação é a presença de Deus na vida do crente, ao passo que a unção, ela capacita o crente a ser ensinado, a ser usado, a ser cheio do Espírito Santo e transbordar e receber os dons, o qual vamos falar no tópico 9, a partir da página 21 da nossa lição.